A paz do Senhor Jesus. A palavra diz assim em Isaías, capítulo 48, versículo 21. E Jacó não tinha sede, quando o levava pelos desertos, fez-lhe correr água da rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. São inúmeras as formas que Deus chama o povo de Israel. E nessa oportunidade, no texto lido, ele chama de Jacó. Nós sabemos que Israel veio da família de Jacó, mas Jacó teve seu nome mudado no Val de Jaboque, quando lutou com o anjo do Senhor. Mas o nome Jacó ele tem uma conotação de alguém que não merece, de alguém que não é digno, de alguém que não tem direito. Mas mesmo não tendo direito, alcançou misericórdia e alcançou a graça de Deus. Assim somos nós. O homem, por conta do seu pecado, se distanciou do Senhor, mas alcança em Jesus a graça de Deus. Agora, irmãos, o texto ele remete também à jornada do povo de Israel no deserto. No Horebe, quando sedentos, a sua sede foi descedentada a partir do momento em que Moisés falou à rocha. E quando o Senhor disse para Moisés, fala à rocha, a água saiu da rocha e ali descedentou a sede do povo de Israel. Não faltou no deserto, durante as andanças deles, 40 anos que eles estiveram naquele deserto, não faltou o recurso de Deus, não faltou provisão, não faltou a proteção, não faltou a direção do Espírito Santo. E é isso que o texto fala. Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Agora é interessante, quando o levava, ele era conduzido por Deus. Israel tinha Deus como a direção em todos os caminhos deles. O deserto seria sinônimo de morte para qualquer nação, para qualquer homem que peregrinasse durante uma longa jornada, um deserto desconhecido como era aquele. E isso é importante ressaltar porque eles não conheciam aquele deserto, mas a coluna de fogo, a nuvem os guiou, o Senhor os conduziu. Meus irmãos, o texto ele fala que o Senhor fez correr água da rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Nós também andamos num deserto, e também é um deserto muito cansativo, mas é um deserto onde Deus tem providenciado tudo para nós, mesmo sem ter direito. Não são os nossos dons, não é a nossa busca, os nossos méritos, de forma nenhuma. Nós somos como Jacó, nós não somos merecedores, nós não somos dignos, nós não temos o direito, mas o Senhor, pela sua graça, tem nos abençoado nesse deserto, e isso nós podemos afirmar. Jacó não tinha sede quando o levavas pelo deserto. É o Senhor quem tem nos levado pelo deserto. É Ele quem tem te conduzido e me conduzido. É o Espírito Santo que tem nos direcionado, porque se não fosse Ele, também nós teríamos perecido. Porque o deserto é um local desconhecido, como era desconhecido para o povo de Israel, mas eles foram guiados por Deus. É também desconhecido para nós. Nós não sabemos o que acontecerá no dia de hoje, no dia de amanhã. Não sabemos quais são os desígnios de Deus. O deserto também era um local inóspito, um local difícil de se viver, de sobreviver. Eles levantavam um acampamento e partiam, e a alguns quilômetros poderiam enfrentar uma tempestade de areia. Eles poderiam enfrentar uma escassez muito grande de recursos, porque em alguns momentos havia alguns oásis como Meribá e Mara, e em outros momentos não havia nada. Era só dunas, só deserto, só areia. Nós também não conhecemos o nosso deserto. Nós não sabemos o que acontecerá, o que acontece, mas o Senhor tem nos levado pelo deserto. E assim como Israel bebeu água da rocha, nós temos bebido a água da rocha. A ordem do Senhor para Moisés foi: fala à rocha e sairá água. E saiu água e eles beberam. Jesus é a rocha que foi ferida na cruz do Calvário. E quando ferido na cruz do Calvário também saiu água, a água da vida, para descedentar a nossa alma. Quando Deus ordena a Moisés fala à rocha e a água saiu. Hoje o Senhor ordena a você, meu irmão. O Senhor ordena a você, irmã. Fala à rocha e a água sairá para descedentar a tua sede, para tirar o cansaço. Fala à rocha, ora, clama ao Senhor, suplique a Ele, fale à rocha que foi ferida na cruz. E a água da vida, que não é a água comum, é uma água que não só descedenta, mas ela transforma o nosso interior. Essa água fluirá.
Vivemos sim um deserto escaldante, cansativo, um deserto de dúvidas sobre o que acontecerá, os eventos que acontecerão. Mas o final do deserto, o final da jornada, o destino desse deserto, não há dúvidas quanto a isso. Israel chegou na Terra Prometida. Esse era o destino. Esse era o final do deserto deles. O final do nosso deserto também é uma Terra Prometida. Também é algo que foi prometido, uma promessa de Deus. Para eles foi sinônimo de vitória, de paz e de repouso. Um descanso após 40 anos de peregrinação. Para nós também será sinônimo de paz, de vitória e de repouso. Um descanso depois de um período de provação muito intenso. Essa promessa se cumprirá. Como se cumpriu no meio do povo de Israel, como Jacó não teve sede e foi guiado, levado pelo deserto até a promessa, você também não terá sede quando você falar à rocha, e o Senhor te guiará todos os dias do teu e do meu deserto. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos levanta para que venhamos a tomar posse da terra prometida. A paz do Senhor Jesus.